Opinião de quem entende. E começa agora o Opinião com quem entende, com a participação de ex-ministros e ministros aposentados dos tribunais superiores comentando fatos importantes da semana. E o nosso convidado de hoje, sexta-feira, é o advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Dr. Joelson Dias. Seja bem-vindo, Dr. Joelson. Bom dia ao senhor. Bom dia, Arthur. Bom dia também aos seus ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Ministro, vamos falar sobre a volta das coligações que foi aprovada nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. E o tema é de extrema importância para a democracia brasileira. Com 333 votos favoráveis e 149 contrários, o dispositivo faz parte da proposta de emenda à Constituição, a PEC da reforma eleitoral, que são listados pelo TSE, são 33 partidos hoje no Brasil. O que o senhor destacaria a respeito da volta dessas coligações? Isso é bom ou prejudicial? Qual a análise que o senhor faz? Arthur, a primeira coisa que devemos lembrar é que isso foi fruto de um acordo entre os próprios parlamentares, porque antes a proposta era de aprovação do chamado distritão. E o distritão, pelo menos a maioria dos especialistas consideram, seria um enorme retrocesso, porque no distritão apenas os deputados mais bem votados em cada estado é que seriam eleitos para a Câmara, ou seja, todos aqueles votos em outros candidatos que porventura não conseguissem se eleger seriam descartados. Por isso, enfim, para evitar, vamos dizer assim, esse mal maior, é que acabaram os parlamentares construindo esse acordo e, consequentemente, a volta das coligações partidárias. Para mim, o mais importante, então, é que foi mantido o nosso sistema proporcional, que é de efetivo e importante para a garantia da representatividade, inclusive das minorias, dos menores partidos, enfim, uma maior representatividade no Congresso, espelhando esse mosaico da diversidade e da pluralidade que é a nossa sociedade, coisa que seria efetivamente comprometida pelo distritão. Agora, no que diz respeito à volta das coligações, há mesmo críticas em relação a isto, porque acaba que muitos partidos pequenos se aproveitam dessa união, dessa aliança que é possível ali no momento eleitoral, e com isso acaba não exprimindo a sua real representatividade se concorressem sozinhos. Então, esta é uma crítica que se faz em relação à representatividade efetiva do partido se concorresse sozinho, os votos, o apoiamento que teria dos eleitores, e aquilo que também se diz, né, que o eleitor acaba votando em um candidato de um partido e com a coligação corre mesmo o risco de eleger candidatos de outros partidos. Então, uma crítica que se faz à chamada pulverização partidária e à consequente falta de representatividade. Mas me parece, Arthur, que momentos como esse, programas como o seu, o da Rádio Justiça, que permitem esclarecer e informar o eleitor, penso que essas eventuais mazelas que apontam no que diz respeito à volta das coligações, talvez possam ser atenuadas ou mesmo resolvidas na medida que o eleitor compreenda o funcionamento do sistema e principalmente a diferença entre os dois sistemas, o majoritário, quando elegemos o presidente, o governador, os prefeitos, e o sistema proporcional, quando elegemos os nossos parlamentares. Ministro, o senhor falou a respeito do acordo feito lá no Congresso para se evitar a implantação do distritão. Foi feito o acordo com o retorno das coligações. Qual é o problema do distritão se ele fosse aprovado? O problema do distritão sobretudo, enfim, a falta, a questão do aproveitamento dos votos e o comprometimento da representatividade. Porque
No Distritão, enfim, simplesmente conforme o número de deputados que cada estado tem direito, seriam escolhidos apenas aqueles mais bem votados. Ou seja, uma ênfase a mais não poder na pessoa, no indivíduo, e não propriamente nos partidos políticos. Porque o que se espera é sempre esse o esforço ao longo dos anos, desde a Constituição de 88, é o fortalecimento dos partidos políticos na perspectiva da sua ideologia, do seu programa, das suas propostas. Quando a gente fala de sistema proporcional, o proporcional é isso, que o partido, segundo a sua ideologia, o seu programa, pudesse o eleitor, a eleitora, se sentir representado, representada. E o Distritão comprometeria tudo isso na medida que os candidatos, ao contrário do que é hoje, não dependeriam mais dos seus partidos, porque apenas aqueles mais bem votados é que seriam eleitos. Hoje, Arthur, apenas 27 parlamentares na Câmara dos Deputados, por exemplo, conseguiram votos para que sozinho se elegessem. Ou seja, todos os demais, em relação aos 513 parlamentares, deputados, deputadas federais, precisaram efetivamente dos seus partidos para garantir a eleição. Então, esse é o maior prejuízo para o país, seria um grande prejuízo, pelo menos na minha avaliação, porque, enfim, acabaria encarecendo as campanhas, inclusive, porque seria um candidato contra o outro, né? Enfim, sem depender necessariamente do seu partido, tirando a possibilidade de candidatos e candidatas de menor expressão, menos conhecido também, pudessem ser eleitos, e principalmente, como eu disse antes, a questão do aproveitamento de votos, porque mesmo para os partidos seria muito prejudicial, né? Porque um partido, se tivesse ali o puxador de voto tivesse um número muito expressivo em um único candidato, até elegeria aquele candidato, mas todos os outros votos ali, além do quociente eleitoral necessário para a eleição desse candidato, seriam desperdiçados. Ministro Joelson Dias, o senhor falou dos 513, apenas 27 conseguiram os votos suficientes para ter os seus mandatos, né? O senhor considera isto uma distorção? Não, é o que eu dizia. Me parece que o que falta hoje, com toda sinceridade, Arthur, é um esclarecimento, um maior esclarecimento à sociedade, ao eleitorado, de como funcionam os sistemas. Eles são bem distintos. Quando se vota para presidente, para governador, governadora, prefeito, prefeita, o eleitor, vamos dizer assim, tem essa oportunidade, esse direito de escolher a pessoa, escolher o indivíduo, de uma certa forma, fazer vista grossa ali ao partido. Eu penso que até na eleição majoritária, é claro, você deveria sempre pensar no partido, nas suas promessas, nas suas propostas, no seu programa. Mas, enfim, no sistema majoritário, acaba que o eleitor tem esse direito de escolher o indivíduo, porque é um só o candidato que efetivamente concorre ali àquele posto. Quando se discute o sistema proporcional, aí é diferente. O eleitor, na verdade, quando vota em um determinado candidato, candidata, mesmo que não saiba, está votando antes em um partido. E agora, eventualmente, vai votar, inclusive, em uma coligação. Por isso que no sistema proporcional, o eleitor deveria conhecer melhor as propostas do partido, o seu projeto, a proposta da coligação, porque o que acaba acontecendo no sistema proporcional? Como os votos são atribuídos primeiro aos partidos ou às coligações, os mais bem votados nos partidos ou na coligação é que serão os eleitos, as eleitas. Por isso que ninguém deveria se surpreender com, por exemplo, o puxador de votos. Porque o puxador de votos, claro, vai se eleger pelo número expressivo de votos, mas todos aqueles votos serão aproveitados pelo partido ou pela coligação. Então, isso é que é de fundamental importância o eleitor saber, que se tem um candidato, uma candidata mais expressiva em um determinado partido,
deste partido ou desta coligação também sejam eleitos. E me parece isso muito natural, porque se está a escolher, na verdade, no sistema proporcional, quando se vota na Câmara Municipal, na Câmara dos Deputados, um projeto, um programa. E o que se busca com isso é uma maior representatividade, um número maior de partidos representados nos nossos parlamentos, porque representariam como se fosse um espelho, o mosaico da diversidade, da pluralidade da nossa sociedade. Os grupos minoritários, os segmentos sociais mais vulnerabilizados em seus direitos. Isso é o que se tem como vantagem, vamos dizer assim, no sistema proporcional. Muito embora alguns, assim, o dizem, comprometa a governabilidade, porque um número maior de partidos, é claro, torna mais difícil as coalizões durante o mandato, torna mais difícil a governabilidade. Mas para isso o próprio sistema também, com a criação do quociente eleitoral, a criação da cláusula de barreira ou da cláusula de desempenho, o sistema vem aos poucos tentando se ajudar e corrigir também essas distorções, Arthur. Ministro Joelson Dias, voltando nessa questão da coligação que o senhor falou do puxador de votos, vamos voltar um pouco no passado. Um exemplo, tem uma coligação com 10 partidos e nós tivemos anos e anos atrás um exemplo, o Dr. Enéas Carneiro, que foi um puxador de voto. Nesta coligação, o Dr. Enéas Carneiro teve aquela avalanche de votos. Todos os partidos são beneficiados? Puxa candidatos de todos os partidos, Arthur. É isso. Exatamente, Arthur. E é isso, por isso que eu digo que mais do que qualquer outra coisa, me parece, que as campanhas de educação, de conscientização, promovidas, como vocês promovem pela Rádio Justiça, pela TV Justiça, a própria Justiça Eleitoral, o TSE, que se fazem de fundamental importância. Porque eu imagino que se o eleitor tivesse um pouco mais de esclarecimento, se votar nesse candidato ou naquela candidata no sistema proporcional, quando está votando na Câmara dos Deputados ou votando para a Câmara Municipal ou para a Assembleia Legislativa, que por ser íncito, inerente ao sistema proporcional, que um candidato, uma candidata possa puxar para ele mais candidatos, mais candidatas, eu penso que o eleitor avaliaria melhor a lista desses candidatos e candidatas deste partido, porque pode muito bem ser que ele goste daquele candidato ou daquela candidata, mas não concorde, por exemplo, com as ideias do partido, não concorde com o programa. Então eu imagino que um eleitor informado eventualmente diria ao próprio partido: olha, eu queria muito votar na sua proposta, no seu programa, mas com esses candidatos que você me oferece, com essa lista de candidatos que não me agrada, eu não tenho como sufragar o meu apoio, porque pode muito bem ser que alguns candidatos com os quais eu não concorde venham a ser eleitas. E o inverso também é verdadeiro. O eleitor pode até em um primeiro momento cogitar o voto neste ou naquela candidata, mas descobrir que não corresponde com a sua ideologia, não corresponde com a sua preferência partidária. E descobrir também que tem outros candidatos, candidatas ali que não são do seu agrado, da sua preferência, e por isso, eventualmente, teria que rever o seu voto. Mas também para a questão dos puxadores de votos, isso que se passou a considerar uma distorção, criou-se também uma cláusula de desempenho dos próprios candidatos e candidatas. Ou seja, mesmo que um candidato ou uma candidata eventualmente se aproveite dos votos do puxador ou da puxadora de voto, ele terá que alcançar pelo menos 10% do quociente eleitoral, que não deixa de ser uma cláusula de barreira, para então ser eleito. Eu particularmente penso que o que precisava mais era esclarecer que o voto é no partido ou agora na coligação em primeiro lugar, para que o eleitor consciente disso pudesse então melhor decidir o seu voto. E me parece, Arthur, que o nosso sistema proporcional, da maneira como foi concebido, é uma vantagem, porque ele combina duas coisas muito importantes. Como eu dizia, primeiro o voto no partido, para garantir essa representatividade, esse mosaico, essa pluralidade, essa diversidade da nossa sociedade. Por
isso que se chama proporcional. Proporcional às diferentes ideias, às diferentes correntes políticas, às diferentes manifestações da sociedade. Por isso, o proporcional. Mas traz um outro fator, para mim, de fundamental importância. Ao invés do voto em lista, em que o partido definiria previamente a lista, a ordem de cada candidato, candidata nessa lista, no Brasil se vota em lista aberta. Ou seja, apesar de o primeiro voto ser sempre no partido, é o eleitor quem escolhe, na lista apresentada pelo partido, o candidato, a candidata da sua preferência. Ou seja, no final, é o próprio eleitora quem define a ordem de votação, de preferência nesses candidatos ou candidatas. Muito bem, nós conversamos com o advogado, ex-ministro do TSE, o doutor Joelson Dias, que participou do quadro Opinião com quem entende. Ministro Joelson Dias, muito obrigado por trazer estas informações ao ouvinte aqui da Rádio Justiça. Um ótimo dia para o senhor, bom fim de semana. Muito obrigado, Arthur. Parabéns pela iniciativa e a oportunidade de informações tão importantes aos seus ouvintes. Muito obrigado, bom dia. 10h50. Semana do STF. E agora teremos o quadro Semana do STF com os resultados dos julgamentos da semana da Suprema Corte no plenário, nas turmas e no plenário virtual. Contamos com a participação da consultora jurídica da Rádio Justiça, a doutora Thaís Faria. Doutora Thaís, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Arthur, bom dia aos nossos ouvintes. Doutora Thaís, o que nós tivemos de votações no Supremo Tribunal Federal nesta semana? Então, Arthur, essa semana nós não tivemos sessão na quarta-feira devido à comemoração do Dia do Advogado, que é o dia em que se comemora a criação do primeiro curso de Direito no Brasil. E então nós só tivemos sessão na quinta-feira, que foi ontem. Os ministros começaram a julgar se é constitucional a penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial ou não residencial. Até o momento, 8 ministros votaram e o placar está empatado. 4 ministros consideram que não há impedimento para penhora e outros 4 entendem que essa possibilidade viola o direito à moradia. Esse tema, Arthur, ele é analisado no recurso extraordinário apresentado contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a penhora de um imóvel, que era o único bem de família do fiador, para quitar o aluguel de um imóvel comercial. E o fiador sustenta nesse recurso extraordinário que o direito à moradia deve ser protegido e que existem outros meios aptos a garantir esse contrato. E alega também que a decisão do Tribunal Paulista violou diversos princípios da Constituição Federal, como o princípio da dignidade da pessoa humana, da proteção da família e do direito à moradia. O relator é o ministro Alexandre de Moraes e foi o primeiro a votar. E ele considerou que a possibilidade de penhora do bem não viola o direito à moradia do fiador, porque o fiador de locação comercial, ele é fiador por livre e espontânea vontade. Ele assume a fiança e, ao assumir, ele está ciente do risco que está correndo no caso de inadimplemento, inclusive se esse for o único bem que possui. Então, esse foi o entendimento do ministro relator e o ministro Luiz Roberto Barroso também seguiu esse entendimento e afirmou que a Constituição protege, sim, a moradia, mas também homenageia o princípio da livre iniciativa e da autonomia de vontade, que as pessoas têm a liberdade de firmar ou não firmar contratos e que, nesse caso, deve prevalecer o princípio da livre iniciativa. E, nesse mesmo sentido, votaram os ministros Nunes Marques e Ricardo Lewandowski. Já o ministro Edson Fachin votou pela impenhorabilidade do bem de família do fiador nesse tipo de contrato, de contrato de locação comercial. De acordo com o ministro, é uma obrigação do Estado assegurar medidas adequadas à proteção de um patrimônio mínimo e que excluir essa proteção da moradia do fiador significaria restringir direitos sociais fundamentais e esvaziaria o direito à moradia, que, no entendimento do ministro, deve prevalecer sobre os princípios da autonomia contratual e da livre iniciativa. E esse entendimento foi acompanhado pelas ministras Rosa Weber, Carmen Lúcia e ministro Ricardo Lewandowski. Então, o julgamento está empatado e foi suspenso ontem pelo ministro Luiz Fux, que ainda não determinou uma data para que esse tema volte a julgamento pelo plenário. E agora, doutora Thaís Faria, nós temos apenas 10 ministros. Isto pode empatar também, a gente não sabe qual é a análise dos 2 ministros que votarão, né? Como que fica essa situação?
Pode empatar, lembrando que o ministro-presidente ele pode proferir o voto de Minerva, que é o voto de desempate. Além do voto dele, ele profere o voto de Minerva, que é o voto que desempata ali o placar. Mas pode ser também que o ministro opte por pautar novamente esse processo só quando a composição da corte estiver completa, para evitar também que ele tenha que proferir esse voto de desempate. Certo. Lá em São Paulo, esse fiador perdeu o imóvel. Ele foi fiador, não houve o pagamento e ele perdeu esse imóvel e era o único dele, de moradia dele. Era o único bem de família que ele tinha. E o Tribunal de Justiça manteve a penhora. Isso porque, dentro do entendimento do que o ministro Alexandre de Moraes disse, ele foi fiador de livre e espontânea vontade, sabendo do risco. Sim, e o Tribunal de Justiça Paulista também citou um entendimento do STJ, uma súmula que estabelece que é possível, sim, a penhora de bem nesses casos. E esse caso já passou pelo STJ e veio parar aqui no Supremo? Isso. Ele chegou aqui no Supremo por meio do recurso extraordinário. Lembrando que não necessariamente um processo tem que ter passado pelo STJ por meio de um recurso especial para subir até o Supremo, porque o recurso extraordinário ele discute uma questão constitucional. Então, enquanto que o STJ discute questões infraconstitucionais, de leis que estão abaixo da Constituição. Então, não necessariamente para um processo ser analisado aqui no STF, ele tem que passar pelo STJ. Então, quando se fala recurso extraordinário, é apenas o Supremo que analisa? Recurso extraordinário apenas o Supremo e apenas quando existem questões envolvendo o direito constitucional que ainda não foram analisadas pelo Supremo em sentada anterior e que tratem de uma questão que que o interesse seja além do interesse das partes. Que seja interesse de grande relevância social, econômica, financeira, e que crie realmente ali um precedente para que os outros tribunais analisem aquela matéria e que não precise o STF toda hora ficar se manifestando sobre aquela questão discutida no processo. Neste caso, doutora Thaís, desse imóvel, da possível perda do imóvel com a decisão lá do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele veio para o Supremo por se tratar uma questão constitucional. Necessariamente, esse tipo de caso específico não consta na Constituição de 88, daí cabe ao Supremo dar um alinhamento? O que o fiador alega é que houve a violação de princípios constitucionais, o da dignidade da pessoa humana, da proteção da família e o direito à moradia. Então, o recurso extraordinário foi todo com base nesses 3 princípios. Por isso que o tema pôde ser analisado aqui pelo Supremo. E a Constituição ela traz regras gerais. Cabe às leis infraconstitucionais especificar algumas questões. Então, nesse caso, a Constituição garante o direito à moradia, mas tem uma lei que fala sobre a impenhorabilidade do bem de família. Então, é isso que os ministros estão decidindo. Prevalece o direito à moradia, porque também o direito à livre iniciativa é um princípio garantido na Constituição. Então, a gente está falando aí os ministros devem analisar qual princípio prevalece nesse caso concreto. No campo hipotético, doutora Thaís Faria, no exemplo, esse fiador que está perdendo o imóvel, que perdeu pela Justiça de São Paulo, se ele consegue o dinheiro para poder quitar esses aluguéis atrasados, dá para voltar o caso ou não? Não existe como mais? Existe como. Existe essa possibilidade, inclusive é o que ele alega, que existem outros meios de garantir esse contrato, não apenas a penhora. Ele pode, a penhora do imóvel, às vezes ele pode, porque provavelmente esse imóvel foi o único bem que a justiça encontrou para penhorar, mas se ele tiver um carro, esse bem pode ser utilizado. Hoje em dia a gente ouve falar até em suspensão da CNH para forçar o devedor a efetivar aquele pagamento. Se ele tiver dinheiro aplicado também, sim, dá para resgatar? Se ele tiver sequestrar, interesse, esse recurso. Se ele tiver interesse, se ele tiver de boa fé, é possível sim esse sequestro. Doutora Thaís, os agradecimentos por trazer estas informações da semana do Supremo Tribunal Federal, e esse processo ainda não sabe se volta na semana que vem ou qualquer período no decorrer aí do ano. Não, o ministro Luiz Fux não determinou uma data. Geralmente ele costuma falar na próxima sentada continuaremos esse tema, mas dessa vez ele optou por não pautar novamente.
Conversamos com a consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thaís Faria. Muito obrigado por trazer os destaques da semana do STF. Um bom dia, ótimo fim de semana. Eu que agradeço, Arthur.